Vamos lá, meus irmãos. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, graça e paz. Amém. Amém. Estamos na nossa 7ª aula de Introdução ao Antigo Testamento 1. E hoje nós estaremos trabalhando sobre Levítico, Número e Deuteronômio. Quero hoje tratar desses 3 livros. E antes de ler, é costume meu ler um versículo, e eu gostaria de ler um texto com vocês. Alguns textos, na realidade. Irmão Júnior, abra para mim, por favor, em Levítico 17:10. Irmã Cleusa, abra para mim em Êxodo 26:36. E eu ficarei com o terceiro texto. Colossenses. Isso. 26, pastor? Isso, 28:36. 28:36? Isso. Tá bom. Nós hoje estaremos começando a nossa aula, falando sobre ainda o Pentateuco, e nós estaremos tratando do livro de Levítico agora, mas antes eu quero ler aqui com os irmãos alguns versículos, porque o livro de Levítico ele tem uma relevância muito grande com relação a alguns aspectos, e eu queria destacar aqui esses 2 aspectos, que para mim é o cerne e seria a palavra-chave do livro de Levítico. Se a gente pudesse resumir o livro de Levítico em 2 palavras, uma das palavras é santidade e a outra palavra seria expiação. E não tem como se não fazer a expiação, senão por sangue. Então eu quero hoje destacar essas 2 palavras aqui, para a gente poder já fazer essa abertura, porque o livro de Levítico vai ter muito a ver com essas 2 questões, a santidade e o sangue. E com o sangue é feita a expiação. Então leia para nós, Júnior, por gentileza. Ok. Levítico 17:11. 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. É o sangue que faz expiação pela alma. Olha que interessante. E na perspectiva do judeu, a sede de tudo não é o coração, é o sangue. Na perspectiva do judeu, o sangue é a sede da vida. E por essa razão, Deus vai trabalhar essa ideia desde o princípio, mostrando que só há perdão ou remissão dos nossos pecados, o perdão pela nossa vida, se houver um sacrifício com sangue. Então, o livro de Levítico ele vai ter uma conotação mais cerimonial, mas ele vai destacar esse princípio, que é o princípio da redenção pelo sangue, que na realidade nada mais era e nada mais é do que uma ideia do que o Senhor faria. Então, Levítico, mesmo se tratando de cerimônias, mesmo se tratando de um livro baseado em doutrinas, em ensinos, por tópicos, por temas, ele tem a ver com essa questão também tipológica, de que um dia viria um sacrifício mais do que perfeito, e na pessoa de Jesus esse sacrifício seria estabelecido. E a gente sabe que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é por isso que a gente está aqui. Nós estamos aqui fazendo teologia, porque um dia a graça dele nos atingiu. Mas nós estamos aqui porque o sangue dele nos remiu. Amém? Amém. E agora Êxodo 28:36 tem a ver com sacerdotes. Podem ver que o nome do livro, Levítico, tem a ver com a tribo de Levi. Mas havia uma coisa nos sacerdotes que se destacava, e em especial no sumo sacerdote, que ficava até na testa dele, assim como toda a roupa dele era especial, mas Deus fez questão de deixar uma frase mostrando o ofício do sumo sacerdote, que na realidade também o sumo sacerdote é esse que une o povo a Deus e leva a presença de Deus ao povo.
O sacerdote, ele faz um papel profético, sim, porque ele é o anúncio de Deus aos homens. Só que o sacerdote, ele tem uma figura diferente do profeta, que é aquele que leva o perdão aos homens por meio do sacrifício. Então, o sacerdote, ele leva os homens a Deus. O profeta, ele fala de Deus para o homem. E o sacerdote apresenta o sacrifício, a remissão, e diz, voltemos para Deus. E tudo isso era feito no Velho Testamento de uma forma muito repleta de detalhes. E leia para nós esse texto, minha irmã, Êxodo 28, 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravará a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. É isso? É isso. Sobre o sumo sacerdote, ele carregava uma túnica na sua cabeça, e ele tinha, nós veremos já, uma placa na testa, e estava escrito santidade ao Senhor, mostrando que o que ele fazia para o homem era algo diferenciado. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver que no livro de Levítico vai se destacar a santidade. Não é que o sacerdote ele era santo ou canônico, não é essa a ideia. Porque a ideia de santidade no Novo Testamento vem do original no hebraico, que é kadosh, que significa separado. Então ele vivia esse princípio da separação. Ele era alguém separado por Deus para um ofício sacerdotal, sagrado. Uhum. Tá bom? Cerimônia. Como? Para a cerimônia, né, religiosa. Exatamente, para levar a presença de Deus ao povo, para atrair o povo a Deus, tudo em santidade. A ideia de sacerdote é ponte, né? A ideia de sacerdote é a ponte, né? Liga. Exatamente, Júnior, exatamente. Por isso que eu falei que ele pega o homem e leva a Deus, dando essa ideia de, como você disse, ponte. É claro que a grande ponte, de fato, do ser humano, e o que nos redime, e o único redentor é Deus, mas ele faz um tipo de Cristo. O sacerdote, como profeta, ele lembra o tipo do que Cristo fez. Podem ver que, né? exatamente, pode ver que Jesus ele tem uma tríplice função, e a gente vai trabalhar isso em teologia sistemática. Ele foi rei, profeta e sacerdote, mas não um sacerdote qualquer, ele foi sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. E agora o texto de Colossenses 1,14, que diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O texto está falando, é claro que de Jesus, está falando da obra que ele fez por nós, falando sobre o que Jesus fez por nós. Então, diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Por essa razão, a gente entende que a obra de Jesus em nós foi uma obra de reconciliação, de expiação. Esses termos a gente vai trabalhar um pouco mais detalhadamente em teologia sistemática, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, para o slide. Bom, deixo aqui esse texto aqui como uma abertura para a gente pensar um pouco sobre isso. E agora vamos lá para os nossos slides. Deixa eu abrir aqui e compartilhar com vocês. Levítico. Essa foto é muito linda e ela representa bem um período da história do povo de Deus. Essa foto mostra o acampamento, mostra o deserto, mostra as tendas
e mostra o tabernáculo. E vocês conseguem ver bem? Sim. A ideia é que está durante a noite, no alto das montanhas, a gente vê uma certa escuridão e a coluna de fogo que pairava sobre o tabernáculo. Então é muito bonito essa imagem, dando uma ideia de que a presença de Deus está no meio do acampamento. Nós estamos trabalhando sobre os livros do Pentateuco e acabamos repetindo por várias vezes, mas nós sabemos que, de fato, o livro de Levítico também foi escrito por Moisés. Nós chamamos de Levítico, mas os judeus não chamam de Levítico, chamam de Vaikra, que é a tradução da primeira palavra, né? Ou da primeira frase, o Senhor chamou, porque é assim que começa o livro de Levítico. Se vocês forem ver, podem ver que o versículo 1 do capítulo 1 é: das tendas do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Então é Vaikra, chamou. E no grego é Levítico, dando aquela ideia da tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi. Então, o livro é uma referência aos levitas, a tribo de Arão e os primeiros sacerdotes judaicos, né? Na versão dos 70, que foi colocado Levítico, por causa do destaque de ser um livro, como eu disse para vocês, que tem temas. E dentro desses temas, a grande maioria das doutrinas são baseadas nos ofícios e nas funções dos levitas, tanto das tarefas deles, quanto das festas, quanto também sobre os critérios que eles precisariam ter para serem levitas, quanto também dos sacrifícios do povo. Então, nós estaremos notando que esse livro, ele é um livro muito interessante, onde nós notaremos essa característica. É um livro que resume a prática sacerdotal, com relação às suas cerimônias, com relação aos seus costumes, com relação às ofertas, às cidades de refúgio. Mostra também, como em toda a Bíblia, claro que ele vai destacar questões sobre purificação do sacerdote, dos levitas, do povo, leis acerca de pessoas que estavam impuras. Algumas traduções vão chamar de imundos. É até interessante a gente fazer uma separação, né, do imundo para o impuro. Por exemplo, né, o santo e o profano, ele vai dar um destaque bem grande sobre essas questões e vai falar também sobre as relações do homem com relação à sua vida, não só no templo, mas também com relação ao casamento. Então, é um livro que tem muitas questões sobre os aspectos de purificação, liturgia, e, é claro, não deixa de ter instruções também sobre as leis. Vai falar também sobre as festas, tratará um pouco também sobre a questão da bênção, da maldição, mas o destaque principal dos levitas é o assunto que nós entendemos que é como se Deus estivesse dando aqui a ordem do culto, tanto para os líderes quanto para o povo, para que ninguém fizesse algo de uma forma sem zelo, sem critério e sem cuidado. Então, esse livro ele tem essa característica. Vocês vão notar que é um livro que a divisão dele é mais baseada por temas, por tópicos. E diferente do Gênesis, como nós vimos nas outras aulas, Gênesis não é um livro cronológico, mas ele tem uma certa cronologia. Êxodo não é um livro cronológico, mas ele também tem uma certa cronologia. O Levítico, ele é mais baseado em temas. Ele foge essa característica da cronologia
e até mesmo da bibliografia. Ele vai para o assunto em si. Por essa razão, ele não é um livro cronológico. Então, ele acaba sendo um livro doutrinário e um livro que destaca o aspecto normativo. Quais são as normas que Deus está dando para o seu povo? Quais são os aspectos legais? O que Deus espera de nós? E uma coisa para a gente ir para os slides agora, que eu quero destacar, é o seguinte. A gente tem que olhar o Levítico, irmãos, sem aquela questão, eu diria, muito farisaica. Nós gostamos muito, por causa da religião e por causa da tradição, nós gostamos muito do aspecto, muitas vezes, legalista, do aspecto puritano no sentido negativo da palavra. Por exemplo, eu vou para o culto, eu sou abençoado. Eu dou o dízimo, eu serei próspero. Eu me consagro, Então, a gente tem um pouco desse... todos nós temos um pouco desse lado religioso que a gente carrega. Ora por causa das religiões do passado e ora porque a gente faz uma leitura, muitas vezes, muito legalista da fé. E o livro de Levítico, eu sei que ele é um livro até um pouco mais pesado nesse sentido, porque ele é muito detalhado e ele acaba sendo um livro, eu diria, um livro de muitos critérios e de muitos detalhes, que a gente chega a um ponto de ficar até com um pouco de medo, porque será que eu estou fazendo algo de errado? Será que eu estou, por exemplo, apresentando um fogo estranho? Será que Deus vai me condenar? Então, eu queria que você tivesse um olhar para o livro de Levítico não tão legalista, porque nós somos legalistas por natureza. Muitas vezes, sem que percebamos, a gente faz um pouco da nossa fé uma fé um pouco legalista. Ou a gente vai para o legalismo, da autojustificativa, da autojustificação, ou a gente vai para a graça barata, que é Deus ama todo mundo. O equilíbrio é difícil de ser atingido. O equilíbrio. E eu queria que você olhasse o livro de Levítico, não na ideia do imundo, do santo e do profano, nesse profano imundo rejeitado, mas como do impuro. Por que eu falo isso? Não estou querendo apaziguar aqui a ideia, mas eu estou querendo dizer o seguinte. No Velho Testamento, todos pecaram. No Novo Testamento, todos pecaram. O único que não peca é Jesus. Então, quando a gente tem uma vida muito legalista, sem que percebamos, a gente acaba, eu diria, fazendo com que o nosso cristianismo ele seja muito autorredentivo. E a proposta do Levítico não era da autorredenção pela redenção, no sentido assim, cumpra a lei e você está redimido. A ideia era, cumpra a lei, os aspectos legais, porque por meio dessa lei, por meio desses aspectos legais, eu purifico vocês. Vocês se separam do erro, vocês voltam para mim, e vocês estão se preparando para o grande Salvador que virá e redimirá a vida de todos vocês. Compreenderam a ideia? Deu para entender ou não? Deu? Graça e paz, pastor Johnny. Graças a paz, pastor. Graças a paz, Júnior, irmã Cleusa. Amém. Graças a paz, irmão. Deu para entender a ideia, não? Deu? Podem ver, irmãos, nós tem hora que nós temos uma fé onde nós nos sentimos muitas vezes, porque nos tornamos um pouco melhores, a nossa fé nos redime. E na realidade não é a nossa fé em nós que nos redime. Quem nos redime é Cristo, é a nossa fé nele. Estão entendendo? É sutil essas questões. O nosso conhecimento, ele não nos torna melhores no sentido de, porque agora eu conheço, eu sou melhor. Mas o meu conhecimento me proporciona
meios para eu acertar mais, porque antes eu não sabia de certas coisas e agora eu sei. E sabendo, não é que o conhecimento vai ser para mim um critério apenas de consagração, mas ele me abre caminhos para eu me consagrar mais. Então, o conhecimento sagrado, ele se torna uma bênção, porque é como se Deus estivesse nos conduzindo a libertações. Então, aonde eu quero chegar? Aonde eu quero destacar? Que o livro de Levítico, ele deve ser olhado com esse prisma não legalista, não autorredentivo, mas como cerimonial de purificação em amor. Vou concluir, vocês vão entender. Eu posso seguir a Deus por obrigação. Eu posso seguir a Deus simplesmente por obrigação ou por uma questão legalista. Eu não quero ir para o inferno, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero me consagrar, e então Deus pediu, eu tenho que ir porque eu sou obrigado a ir. Essa característica legalista, ela pode até parecer ser útil, mas ela não vai ter muita vitalidade em nós, porque o legalismo nos enfada. E eu posso aprender a seguir a Deus por amor. A Deus simplesmente pela alegria de estar com Deus, de adorar a Deus, de amá-lo, de adorá-lo, de exaltá-lo. Quando eu aprendo a seguir a Deus amando e procurando amá-lo, o legalismo perde foco e a graça é acentuada. Então, por que eu estou falando tudo isso? O livro de Levítico, você tem que ter essa perspectiva, porque senão ele se torna muito cerimonial, muito legalista e muito pesado. Estão entendendo? Sim. Ficou claro? Sim. Eu posso dar um destaque? Pode falar, irmão Júnior. O livro de Levítico também é visto pela ótica de um código moral, né? E naquele contexto, todas as civilizações daquele período, ele tinha essa similaridade de todas as civilizações que na parte religiosa e até nas questões da lei civil, que estava todas elas juntamente com a questão teocrática, né? Sempre a intervenção de Deus, mas olhando para o contexto, a gente que está tão no século XXI, a gente tende a achar que era muita dureza, olhando no nosso tempo para lá, mas dentro daquele contexto era comum entre as civilizações. Muito bem colocado, Júnior. Tem o aspecto moral, tem o aspecto civil e tem o aspecto religioso. E olha que interessante. Com o livro de Levítico, irmãos, e com o Pentateuco, de uma forma geral, nós vemos que Deus, ao se revelar para o povo dele no deserto, estava dando leis e mandamentos bem elevados para o povo, no sentido seguinte: olha como vocês estão sendo treinados moralmente, espiritualmente, civilmente, liturgicamente. Então, assim, era um povo muito privilegiado nesse aspecto, que tinha todos os seus critérios ao seu dispor, com relação às suas maneiras de adorar a Deus e de engrandecer a Deus e de se relacionar com as pessoas. E é por essa razão que quando a gente faz uma leitura de Levítico de uma forma... Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos, só para vocês entenderem. Quando o aspecto aqui que vai trazer, né, para que o homem não tenha relações sexuais com a sua mulher nos dias em que ela está na sua menstruação. Quando nós lemos isso, num primeiro momento, parece algo meio cruel, meio duro, mas e se o irmão, por exemplo, de repente não percebesse e tivesse um contato com a sua esposa
logo no começo, e ele notasse que, puxa vida, ela está começando agora, então eu pequei, eu devo sair fora do arraial. Percebam, não é no aspecto legalista, mas porque vocês têm que lembrar, nessa figura aqui, ó, eles estavam vivendo essa figura. E nessa figura, onde tem banheiros aqui? Onde eles podiam tomar banho? Ou seja, então não era uma questão legalista punitiva, era de preservação. Porque se o homem tivesse ali o seu contato com a sua esposa e, de repente, nesse contato, ele se sujasse naqueles dias, ele tinha que tomar um cuidado excessivo. Porque senão, tanto ele quanto ela poderiam se machucar e se ferir pelo sangue coalhado. Olha que interessante. Então, quando nós fazemos uma leitura 3.000 anos depois, parece algo muito, 3.500 anos depois, parece muito punitivo. Mas quando a gente começa a compreender o contexto, outra coisa interessante aqui, meus irmãos, olha que interessante. Onde está o banheiro químico aqui? Entendeu? Sim. Onde está o banheiro dos levitas? Vocês, ao lerem o texto, vocês vão notar que não só aqui em Levítico, mas nas demais instruções do Pentateuco, Deus tem instruções até para os homens defecarem e as mulheres. Porque imagina, irmãos, uma tenda do lado da outra. O Jacó teve dor de barriga 3 horas da manhã. O que ele ia fazer? No fundo da tenda? Mas o fundo da tenda é o início da tenda do outro. Quando o outro fosse sair, pisava. E vocês sabem que fezes humana é horrorosa. E Deus, dentro dos seus critérios legais, quando ele é categórico em chamar a atenção, chamando a atenção pela autopreservação. Sim. Ele diz e instrui: vão fora do acampamento, cavem um buraco, usem e tapem. Porque mesmo quem fosse sair, não pisaria sobre os dejetos. E o texto sagrado diz o seguinte: porque se alguém fizer fora desses critérios, fizesse no acampamento, quando o Senhor passeasse entre as tendas, o Senhor não teria prazer naquilo, dando uma ideia até do que a higiene é algo onde Deus se alegra, mostrando o seguinte, que Deus passeia no acampamento, e no momento em que ele passeia, mesmo a gente sabendo que Deus é espírito, mas no ato de sujeira nossa, ele demonstrava nas suas maneiras de se expressar ao seu povo, dizendo: eu não estarei naquele lugar, ou seja, eu não abençoarei aquele momento. Interessante, salubridade, né? A salubridade. Exatamente. E aqui também destaca-se um dos grandes motivos no Velho Testamento do porquê também a questão de comer carne de porcos. Porque vocês sabem que o porco ele é um animal que, quando ele não é cuidado adequadamente, ele come dejetos, come carniças, e ele é um transmissor direto, né, de doenças para o próprio ser humano. Então, é um vetor, né? Hã? Um vetor, né? Exatamente. Exatamente. É um vetor que leva a doença. Tá bom? Gil, graça e paz, Gil. Tudo bem, Gil? Graças e paz, pastor. Eu estou pelo celular hoje, que eu estou sem internet na minha casa. Tudo bem. Quiser virar o seu celular e pôr no modo rotativo, fica uma tela maior. Tá, sabe, quando você faz aquela, como que é o nome? Rotação automática, girar automático, aí você vira, fica melhor, tá bom? Só para uma sugestão, para você enxergar melhor. Vamos lá, meus irmãos. Então, continuando aqui, vamos lá. Cenário histórico. Leia para nós, pastor Johnny. Por favor. Autor: Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Tema do livro: a necessidade da purificação e da santidade para aproximar-se de Deus. Data do livro: 1440 a.C. Período de escrita do livro: 30 dias. Versículo-chave: Levítico 19:2. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Frase-chave: santidade.
como eu mencionei no início, no texto que lemos, o livro de Levítico, ele destaca a santidade e o sangue e a remissão, mas a palavra-chave que destaca é a santidade. E esse texto, Levítico 19:2, ele tem essa síntese do livro todo. Sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Aqui o livro é bem interessante, irmãos, que existem várias divisões deles, né? Nós poderíamos tratar, uma das divisões do Levítico são essas. Bom, sobre aqui, Moisés já tratamos, data provável é ali mesmo no Sinai, um pouco depois, né, ali no deserto. Sobre esses assuntos, nenhuma dúvida, né, irmãos? Querem comentar alguma coisa? Não. Não, né? Período de escrito do livro, dá para ver que tem uma questão bem curiosa sobre essa questão do período de escrito do livro, que seria mais ou menos, imaginem o seguinte, irmãos, por ser um livro normativo, Deus deu para Moisés as normas, Deus deu para Moisés as diretrizes, e Moisés simplesmente registrou e passou. Então, assim, não é um livro muito complicado sobre essas questões. Sobre a divisão do livro, aí é um pouco mais curioso, porque você tem como fazer assim várias divisões do livro, né? Então, uma delas, sugerida pelo pelo livro-texto, é essa que a gente está vendo agora, que seria essa divisão, de fato, baseado nesse pensamento, né? Sacrifícios do capítulo 1 ao 7, sacerdócios, capítulo 8 ao 10, e santidade do capítulo 11 aos 27. Mas é natural que, como eu já falei para vocês, que cada teólogo tenha, eu diria, a sua divisão ou a sua abordagem. Mas, como é um livro específico aos judeus, e em especial aos líderes judaicos, que são os levitas, então a divisão acaba sendo bem curiosa nesse sentido, porque alguns autores vão dividir o livro, por exemplo, que nem o Robert Lee, ele trata da seguinte divisão: a sua mensagem básica, que é a santidade a Deus, ensinando definitivamente por duas características. A primeira, em face da santidade de Deus, o acesso dos seus redimidos a Ele, e assegurando unicamente na base do sacrifício pelo derramamento do sangue, que é do capítulo 1 a 10. Ou seja, é um livro que tem a mensagem como a santidade a Deus, dando acesso a Deus por meio do sacrifício e do sangue, do versículo 1 ao 10. E a segunda abordagem, que Robert Lee divide o livro, e ainda em face da santidade de Deus, a santidade, tanto do corpo como da alma dos redimidos, a um imperativo indispensável. Eu não sei se vocês compreenderam, porque vocês não, como eu só estou citando, deu para entender o que eu acabei de dizer? Entendi. Deu? Uhum. Eu confesso que eu não entendi. Não, então, joia. Então, por exemplo, né? Vou voltar aqui, ó. O esboço do livro. Sacrifício do capítulo 1 ao 7, sacerdócios do capítulo 8 a 10. E santidade do capítulo 11 ao 27. Tá? O Ailson vai fazer esse esboço. Muito bem, não tem nenhum problema. Mas eu estou pegando, por exemplo, uma outra divisão, que é a do Robert Lee, onde ele pega do capítulo 1 ao 10 e mostra que o capítulo 1 ao 10 está voltado para destacar o quê? A santidade de Deus e o acesso dos seus redimidos a Ele por meio do sangue. Ou seja, eu vou me aproximar de Deus por meio do sangue, seja pelos sacrifícios ou por meio dos seus ministros. Então, primeira divisão é um acesso por meio do derramamento do sangue.
ora como pessoa que precisa e ora como ministros que fazem em relação ao povo. E do capítulo 11 ao capítulo 27 seria a santidade de Deus, envolvendo agora toda a sua comunidade em todos os aspectos. Do capítulo 1 ao capítulo 10, nós temos acesso a Deus por meio do sacrifício e por meio do sangue. E do capítulo 11 ao 27, agora nós desfrutamos dessa santidade e por essa razão devemos viver nessa santidade em todos os aspectos daquilo que compõe o ser humano. No corpo, na alma, no espírito, na prática, na liturgia, na maneira de vivermos como família, como nação, como tenda, na maneira de negociar. Por quê? Porque somos povo do Senhor. Ou seja, é uma divisão por dois blocos. É um acesso a Deus pelo sangue, ou seja, é como se Deus estivesse dizendo, eu aceito vocês, e agora, já que fomos aceitos, vocês são o meu povo redimido. Entendeu? É isso. Ficou claro agora, pastor? Ficou sim, obrigado. Joia. Então, assim, eu estou só mencionando essas divisões, irmãos, porque, como eu falei para vocês, existem em alguns livros algumas divisões mais, eu diria, alguns livros, eles acabam dando um pouco mais de margem para as suas divisões dos seus esboços. Por exemplo, Gênesis... Gostei mais do Robert Lee. Como? Do Robert Lee eu gostei, achei melhor. Então, você vê, não que esteja errado o Alisson, os demais, mas é que os outros eles vão dissecando por assuntos. Né? Pode Sim. ver que, no caso do Alisson, ele vai trazendo o assunto, o escopo em si. Olha que interessante, irmãos. No livro de Gênesis, lembra que eu falei para vocês, e nós comentamos aqui, é o livro que também ele pode ser dividido como as origens, os começos, ou ele pode ser dividido por tempo, em Abraão, em Ur, em Abraão e Padã Arã, Abraão entrando em Canaã, antes de Abraão é o Éden, depois do Éden, período do dilúvio, Torre de Babel. Então, depois vem a história dos patriarcas e, por último, a descendência dos patriarcas indo para o Egito. Então, dá para você fazer um esboço também pela geografia. O livro de Levítico, por ele ser um livro mais normativo, baseado em normas, então você pode olhar por vários aspectos das normas. Por exemplo, aqui no panorama do Antigo Testamento, ele vai traçar como entrar na presença do Deus Santo. É a primeira divisão, do capítulo 1 ao capítulo 7. Depois, ele vai entrar na presença do Deus Santo. Viver na presença, e aí ele vai, inclusive, até o capítulo 10. Ele subdivide também entrar na presença do Deus Santo, a lei dos sacrifícios e a lei sobre consagração dos sacerdotes. Depois ele vem no 2, viver na presença do Deus Santo. Olha que legal. E aí ele também subdivide em 2 pontos, que é do capítulo 11 ao capítulo 25. E aí ele vem para uma terceira divisão, bênçãos e maldições da aliança, capítulo 26. E aí ele faz um apêndice, que é as leis sobre os votos e doações, capítulo 27. Eu, particularmente, também gostei muito dessa divisão. Entrar na presença do Deus Santo, entrar na presença do Deus Santo, viver na presença do Deus Santo. Você primeiro entra, para depois viver. E aí, por essa razão, você é abençoado. Então, essa divisão trouxe também uma importância e uma relevância bem significativa, que é do panorama do Antigo Testamento. E aqui do Archer Jr., ele já trata de uma forma mais detalhada, a lei dos sacrifícios, primeiro. Segundo, a consagração dos sacerdotes, do 8 ao capítulo 10. Terceiro, separação das coisas impuras. Depois, um quarto ponto, dia da expiação, ele destaca
o dia da expiação. Quinto, o lugar do sacrifício e a inovação e a inviolabilidade do sangue. 6, a santidade prática, leis contra a impudicícia, impureza e a idolatria. 7, a santidade e os deveres dos sacerdotes. 8, as santas convocações, sábado, Páscoa, pães, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculo. 9, símbolos da consagração, penalidades pela profanação. 10, o ano de descanso e o ano de jubileu. 11, as bem-aventuranças da obediência e as maldições da desobediência. E 12, o pagamento dos votos e dízimos. Olha que interessante, como o Art Júnior, ele disseca, ele faz aqui é mais técnico, e se torna também mais agradável. Porque, querendo ou não, ele te dá endereços mais específicos, mais apropriados, tá bom? Só fiz questão de falar isso para os irmãos para fixar. Deixa eu até mostrar para vocês aqui 2 obras. Deixa eu só tirar por um minuto aqui. Olha só. Essas 2 obras, irmãos, depois do sacrifício, Walter Hendrickson, é baseado no livro de Hebreus. Por que esse livro ele é um livro interessante? Porque quando você estuda o livro de Hebreus, naturalmente, para você dominar o livro de Hebreus, se você conhecer o livro de Levítico, você com certeza entenderá Hebreus com muito mais profundidade. Então, fica essa sugestão. E aqui também tem um outro livro, que também é uma síntese do que nós estamos estudando, que é um livro bem antigo, mas ele é muito bom, que ele também é um resumo de tudo que a gente tem estudado, que é do Paul Hoff, que é sobre o Pentateuco, que aqui também ele vai trazer a história do Pentateuco, as divisões, e olha só aqui, para vocês terem uma ideia, eu vou ver aqui a divisão, o esboço deles, 156. É um livro muito bom também, é um livro antigo, mas ele vai trabalhando simplesmente no Pentateuco. Ele divide o Pentateuco da seguinte forma: sacrifícios do 1 ao 7, sacerdócio do 8 ao 10, purificação da vida em Israel do 11 ao 15, leis de santidade do 16 ao 27, e assim ele fecha a síntese. Ele é um livro também muito bom, que dá uma boa síntese para nós sobre esses assuntos do livro de Hebreus. Eu tinha mais um outro, depois eu tento achar e mostrar para vocês. Só para enriquecer a biblioteca de vocês, quando vocês puderem comprar o material, tá bom? Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo tranquilo? Ok. Querem fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, da minha parte não. Irmã, Júnior, Gil? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Quando nós não temos o contato com o livro de Levítico, num primeiro momento ele parece muito pesado e, como eu disse para vocês, se nós não olharmos Levítico com os óculos da graça, num primeiro momento ele se torna um livro muito legalista, mas depois que nós olharmos ele pelos óculos da graça e como um livro do amor de Deus para nós, para nos ensinar a adorar a Deus e para nos ensinar a cuidar melhor de nós, da nossa comunidade e de como cultuarmos a Deus, ao invés de se destacar a legalidade e a questão pesada, se destaca o zelo. Como assim, pastor? Sabe aquela ideia, irmãos, de que quando nós entendemos um pouquinho melhor sobre uma certa doutrina, vamos pegar aqui o exemplo da doutrina da expiação. Quando a gente entende o que significa a redenção, a propiciação, a expiação, e a gente mergulha nas páginas das Escrituras e vê essas revelações, e a gente olha para aquilo que Deus deixou para o seu povo no Velho Testamento como um tipo de Cristo, e de repente nós conhecemos o Novo Testamento,
vemos Cristo e entendemos que o sangue de Cristo e a pessoa de Cristo fez todo esse sacrifício, toda essa expiação, toda essa propiciação, fez toda essa redenção, quando nós compreendemos isso, nós olhamos para a obra de Deus na nossa vida e o glorificamos, porque todos esses detalhes que eram termos técnicos, que outrora a gente não entendia direito, agora só passa a embelezar a obra de Deus na nossa vida. É assim o livro de Levítico, no Velho Testamento. O livro de Levítico, no Velho Testamento, quando nós temos esse princípio da graça, esse princípio do zelo, de Deus nos ensinando como entrar na presença dele, Deus nos purificando nas pequenas coisas, Deus nos ensinando e até mesmo nos dando roupas, vestes, rituais, práticas, nós entendemos da seguinte forma: olha o cuidado de Deus por nós, em todos os aspectos. Então, por isso que o livro de Levítico ele acaba tendo esse brilho e essa beleza. Num primeiro momento, como eu disse, ele acaba sendo pesado, mas depois ele se torna leve, ele se torna agradável, ele se torna apaixonante, porque a gente começa a ver o quanto Deus ele é ordeiro. Sabe aquele princípio, Deus ele ama a ordem e ele ama a decência? E em Levítico nós destacamos não só um Deus santo, mas um povo que é levado a ser santo, e um Deus com ordem e decência e um povo com ordem e decência. Mesmo num deserto, mesmo com tendas, mesmo peregrinando durante 40 anos, mas é um povo que foi agraciado pela ordem e decência. E aí essa ordem e decência cria o que? Beleza no gesto, na adoração, na liturgia, no zelo. É como se o livro de Levítico, na minha concepção, ele embelezasse o culto durante os 40 anos no deserto. É como se ele desse essas características litúrgicas de um Deus que se revela por meio das suas leis, mas que é uma característica, eu diria, artística. Podem ver que no livro de Êxodo, quando tem a construção do tabernáculo, e tem a roupa sacerdotal, agora em Levítico vai vir mais detalhes desses sacerdotes. Só para dar um destaque aqui, irmãos. Até a cueca sacerdotal é destacada. Já parou para pensar? Porque até a cueca, Deus faz questão de zelar até da cueca do sumo sacerdote, do sacerdote. Por quê, irmãos? Diferenciar. O que mais? Diferenciar e que mais? Como Deus se apresenta como santo, a maneira em que o sacerdote tinha que agir e ser, ele tinha que denotar santidade em todos os quesitos, até nos mínimos detalhes. Interessante, não? Podem ver que também no livro de Levítico vai dar menção para quando um sacerdote nascesse com qualquer defeito, mostrando o seguinte: olha, é como se, literalmente, irmãos, pense nisso. Aqui também tem, é normativo, é legal, mas também é artístico, é belo, é bonito. As roupas, as cornetas, os símbolos, o sacrifício, não era algo... Tinha todo um critério artístico e belo, porque... Design. Exatamente, não era uma coisa fria, legalista. Está entendendo, irmãos? Quando a gente começa a trazer o livro de Levítico, a gente começa a entender um pouco melhor, sai do legalismo e entra esse brilho mais claro. Tá bom? Tudo bem até aí? Uhum. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. Vamos lá. Vamos lá. A pureza... Pode falar, meu irmão. Uma pureza espiritual e uma pureza material ornamental. Como deve acompanhar todo o povo de Deus em todas as gerações, né, irmão? Verdade. Né? Vamos lá.
Então, o esboço do livro é esse. Pode ler para nós, Pastor Johnny. Divisão do livro. E mais uma vez, rapidinho. Ok, primeira divisão. A primeira parte, capítulo 1 ao 7, é dedicada à regulamentação da apresentação das ofertas e sacrifícios, os quais eram oferecidos por gratidão ao Senhor ou por sinal de arrependimento e expiação por algum pecado cometido. 2. Segunda parte, capítulo 8 ao 12. Aqui, a descrição de Moisés acerca dos rituais para consagrar como sacerdote a Arão e seus filhos. Esses ritos incluíam o sacrifício de animais e o uso das vestimentas especiais. Essas foram as observações para a restauração do sacerdócio arônico e levítico. 3. A terceira parte, dos capítulos 11 ao 15, define os termos da pureza e da impureza dos rituais. Essas leis eram aplicadas a qualquer um que fosse contaminado por algum tipo de impureza. Entendam aqui, irmãos, aqui como didática, quando nós falamos a pessoa se tornou imunda, como didática pode até soar melhor, mas como significado não. A melhor tradução seria impureza, porque nós estamos puros ou impuros, não imundos. Para nós, a palavra imundo denota uma coisa assim muito asquerosa, muito hostil. Agora, olha que interessante, irmãos, nesse aspecto. Lembrem-se que o Levítico ele está sendo uma continuação do Êxodo. Quando a gente pega lá capítulo 1, da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Então dá para ver que é uma sequência. Façam a leitura do Levítico, como todo o Pentateuco, como uma continuação. Agora, uma outra coisa. Essas divisões que a gente está montando aqui, esses esboços, é só mesmo para um fundo acadêmico e até mesmo como estudo, como pesquisa, como crescimento. Por isso que, irmãos, nós precisamos de bíblias de estudos. E aí tem a Thompson, a Genebra, isso tudo vai ser enriquecedor para nós, tá? Temos a Bíblia de Jerusalém, temos a Bíblia Ecumênica, que vão ter várias traduções até católicas. O maior número de bíblias e de comentários que vocês tiverem é ótimo. Agora, olha que interessante. Você tem que lembrar que na Torá não tinha essas divisões. Eram 5 rolos, ou um rolo só, muito grande, né? Não tinha essas divisões por esboço, por nada disso. Então, guardem isso. Lembrem que, por exemplo, lá em 1 e 2 Samuel, no nosso caso, no primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel, primeiro Reis e segundo livro de Reis, a gente tem essa diferença, mas no Velho Testamento era um rolo só. Era o livro de Samuel e o livro de Reis. Guardem isso, tá? Agora, voltando aqui. Qual é a diferença de levitas e de sacerdotes? Será que tem diferença ou não? Os levitas e os sacerdotes. Tem uma diferença, talvez, assim, levita, que é da tribo, origem da tribo de Levi, o sacerdote é um ofício. Então, e que tribo ele está? Como que ele era? Estou fazendo essa pergunta para destacar mesmo, irmãos, porque o livro de Levítico ele vai mostrar uma característica importante. São para os levitas. Mas, de repente, ele começa falando os sacerdotes. E aí? Estão entendendo o que eu quero dizer? Acho que a questão é a litúrgica mesmo, né? Não necessariamente o fato dele ser levita, ele é um sacerdote. Então, todo levita era um sacerdote? Não, então, é justamente esse o ponto, né? Acredito que não. Nem todo levita era um sacerdote, por isso a diferenciação. Então, eu também acho. Então, aonde está a diferenciação? Vocês lembram ou não? O serviço? Do serviço? Sim, o que mais? Pastor, não dificulta, por favor. A pergunta acaba sendo... Não, a pergunta é maravilhosa, porque eu nunca parei para pensar. Então vamos lá, vou abrir aqui para vocês. Vocês estão lembrando? Gil, está lembrando de alguma coisa, não?
Ô, pastor, para mim, eu tinha comigo que os levitas eram responsáveis apenas pelos serviços E o realizados no... O sacerdócio já era algo mais íntimo com Deus, assim, em relação a fazer os sacrifícios, interceder pelo povo. Então quer dizer que uma pessoa que falasse assim, bom, tudo bem, eu vou ser sacerdote, então eu vou lá e viro sacerdote, era assim? Não, não era assim, acredito que não seja assim. Eu não tenho clareza a respeito dessa nomeação, mas... Não, eu estou fazendo essa pergunta mesmo, irmãos, me entendo, aqui não é pegadinha, não é nada. A gente está aqui num processo de aprendizado, porque, de fato, muitas vezes, a gente acaba por exemplo, isso faz parte, né? Tem vezes que a gente acaba sabendo por cima, né, no caso, mas como a gente nunca estudou isso a fundo, então, de fato, a gente acaba não sabendo os detalhes, né? E aí Oi? Porque o sogro de Moisés não era sacerdote de Midian? Então, ele era sacerdote de Midian, mas ele era sacerdote aqui também de Israel? Não, eu não digo nessa ordem aí, mas assim, ele era um sacerdote. Ele podia participar aqui dos levitas? Aí e complicou, né? Sei. Complicou e Melquisedeque? E Melquisedeque, ele não era sumo sacerdote do Deus Altíssimo? Ora, então, se Melquisedeque é um filho de Melquisedeque, supondo, né, que tivesse, então ele poderia chegar lá e falar, eu sou sacerdote também. Entendo que sacerdote seriam os líderes religiosos daqueles grupos ou daquelas tribos. No entanto, agora, como Deus estava se revelando de forma normativa ao seu povo, ele tinha separado uma tribo. Qual era a tribo? Era a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi, Deus deu para Levi 3 filhos. Quais eram os filhos? Gerson, Coate e Merari. E dentro dos coatitas que vem quem? Arão. Então o sacerdócio é a linhagem de Arão. Todos os descendentes de Arão são filhos de Coate, que são filhos de Levi, e todos os coatitas, né, assim pudéssemos dizer, que descendem de Arão, são sacerdotes. E os filhos de Gerson e de Merari, eles eram filhos também de Levi, mas eles fazem parte dos levitas, que trabalhavam também junto com os sacerdotes para o serviço. O que distinguia um do outro? É que o sacerdote, ele era aquele que realizava as obras, e os levitas eram aqueles que auxiliavam os sacerdotes nas obras. Os 3 eram importantes, mas a função sacerdotal era a função mais importante. E dentro dos filhos de Coate, dos descendentes de Arão, desses sacerdotes que nascia o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote tinha que ser diretamente dos filhos e da linhagem de Arão. E agora eu vou mostrar um gráfico para vocês para mostrar isso, para fixar. Então, o livro de Levítico, ele também vai deixar as funções bem claras, bem objetivas. Lembram lá quando Davi está levando a arca de volta para Jerusalém e Uzá encosta? Ali Davi ficou contrariado, por quê? Porque faltou o zelo dos sacerdotes e levitas nessa instrução. Eles não estudaram Levítico antes de pegar a arca. Se eles tivessem pegado o Levítico, juntamente com a Torá, Uzá possivelmente não teria morrido. Possivelmente. Porque eles não teriam usado o quê? Um carroção. É interessante, né, irmãos? Então, olha como Deus ele se manifesta em graça, se manifesta em normas, é um manual, mas ele também diz o seguinte, olha, meu povo, eu quero que vocês sigam esse manual. Olha como eu estou sendo criterioso com vocês, como eu estou sendo maravilhoso e esplêndido, e estou embelezando, mas zelem por cada detalhe, porque cada detalhe vai ser determinante na saúde e na bênção que eu vou dar a vocês. Já que ele revelou, o povo precisava agora zelar. Tá bom? Tudo bem até aí?
Tranquilo? Ok. Pastor, só para fixar, então, bom, acho que o senhor vai mostrar um gráfico aí, né? Mas, de qualquer modo, os sacerdotes são de origem arâmica, aliás, são descendentes de Arão, e os levitas, obviamente, pertencem à linhagem e eles estão auxiliando o sacerdote. Um resumo Exatamente. breve seria isso. Resumindo, o resumo é esse mesmo. Ok. Todos são levitas. O sacerdote, ele é um levita. Os demais irmãos deles, das tribos de Coate e Merari, são levita. Ou melhor, os coatitas, os meraritas e os gersonitas, todos são levitas. Mas nem todos são sacerdotes, porque somente os sacerdotes são da tribo de Coate, que é descendente direto de Arão, porque Arão ele se torna o primeiro sacerdote, ou sumo sacerdote. Então, é bem interessante isso, porque pastoreia a quantidade de sacerdotes. Irmãos, eles cresceram muito. Quando a gente vai ler o Pentateuco, é uma quantidade absurda de sacerdotes. Tem Tá bom? Virou político também, né? Como? Eu ia perguntar se tem algo... Desculpa, irmão Júnior, pode falar. Dependendo da época da história, o sacerdócio ficou banalizado também. Ah, sim, como tudo na vida, assim como os falsos profetas também, né, Júnior? Muitas vezes se levantavam no meio dos reinados para agradar os reis, né? Mas, sim, não tenha dúvida. Fala, Pastor Johnny. Indo lá para frente, bem lá na frente, João Batista, ele teria total capacidade, então, de ser um sumo sacerdote. Então, eu vou fechar a aula aqui e vou abrir a outra, porque esse assunto é muito legal. Esse assunto é espetacular. Então, tá bom? Combinado. Vou fechar aqui que já deu uma hora, tá bom? Perfeito.